Chá com Consciência. Hoje, nosso episódio 8. Nesse episódio de hoje, que nós vamos falar como controlar os pensamentos. Eita coisa difícil, né, gente? Eita coisa difícil. Como é que a gente faz para controlar os pensamentos, né? Pensamentos que desencadeiam, assim, toda a nossa emocionalidade. Como é que a gente faz isso? Eu vou estar conversando com a Natália Pelisa, uma coach super experiente, muito minha amiga. Já fizemos muito trabalho juntas e a gente vai estar conversando, trocando ideias sobre esse tema desafiante hoje. Mas olha aqui, minha gente, eu estou aqui tomando o meu chá, né? Porque chá com consciência. E por que chá? Porque chá é aquele momento que você tem aquele momento de calma, de tranquilidade, para você pensar com calma, para você administrar assim, com serenidade, os pensamentos. Então a gente toma aquele chazinho, né? E até criamos esse anagrama com a palavra chá. Chá, né? A palavra chá de consciência, de calma, ter calma. Com a palavra C, ou letra C, do chá, de calma, ter calma. O H, ter habilidade. Como é que a gente, com calma, vamos desenvolvendo habilidade para amplificar a nossa consciência? Então, essa é a nossa proposta aqui. Como é que a gente vai conversando com toda a calma e descobrindo, assim, os truques, né, que a gente pode fazer para segurar os nossos impulsos, que muitas vezes nossos pensamentos nos levam a tomar e depois a gente se arrepende. Boa noite, Bere. Boa Boa noite a noite. todos. Que prazer enorme a gente estar conversando aqui, Nath. Muito obrigada por você ter aceito esse convite. Bere, o prazer é tudo meu. Estava lembrando há quantos anos a gente se conhece e desde que eu cheguei aqui no Brasil, você me acolheu muito amorosamente há quase 9 anos. Em julho vão fazer 9 anos que eu já estou aqui. 9 anos. Então, 9 anos. a gente convive há 9 anos, hein? Aham. Uhum. E Olha, eu quero agradecer, Bere, a oportunidade de conversar mais uma vez com você, porque, como eu já falei muitas vezes, você para mim foi e é um grande mestre em tudo que é mindfulness e em outras coisas, mas quero te agradecer, Bere, por ter a oportunidade de conversar mais uma vez juntas, ao vivo. olha, Nath, muito obrigado por essas palavras, mas eu quero te dizer também que para mim é muita honra ter convivido com você esses 9 anos. Eu aprendi muita coisa com você. Você me ajudou várias e várias vezes em trabalhos. Você me ajudou. Se não fosse você, hein? Você me ajudou muitas vezes. Então, eu te sou muito grata por isso também. Fala Obrigada, aí um Bere. pouco, Nath, fala assim do seu trabalho, que você trabalha, você tem um foco com expatriado. Como é que está esse trabalho seu? Bom, tá muito bom, graças a Deus. Primeiro, eu também estou com meu chá, Bere. Eu também estou Ah, com que meu bom. chá. Então, estamos Meu nós chá duas com é de chá. hortelã. Ah, de hortelã. De hortelã. Meu trabalho está muito bem, Bere. Eu facilito ou acompanho, depende como se queira expressar, processos migratórios de pessoas que estão mudando de país. Uhum. Eh, tudo em espanhol. Por enquanto, tudo em espanhol. A única língua que é minha língua materna. E está muito bem, Bere, porque eu consegui misturar grandes partes do meu trabalho, o coaching, o mindfulness, a psicologia positiva e agora todo o processo sistêmico que eu estou aprendendo agora com as constelações familiares. Então, acompanhar um processo tão profundo como é o desarraigo de um país, de a zona de conforto, com o que hoje vamos falar, não? De como os nossos pensamentos modificam toda a nossa estrutura. Sim. Independentemente do país onde você se encontre, você muda sua mente também. Você pega a mala e vai com essa mente. E muitas vezes,
quando as pessoas saem da zona do conforto tão extrema como pode ser uma mudança de país, isso interfere diretamente na atividade mental das pessoas. Imagino. Então, meu trabalho, Bere, é um pouco uma mistura de meus anos de experiência, mais todo meu conhecimento profissional. Muito bem, Nath, muito lindo o seu trabalho. Então, Obrigada. vamos falar do nosso tema, que também está totalmente ligado, porque como você falou, né? Imagina, eu tenho pensado, Nath, agora com essa guerra, essas pessoas saindo do seu país, eu tenho pensado, nossa, mas que impacto tremendo na vida dessas pessoas, na mente dessas pessoas, na emocionalidade. Como será isso? Como será para essas pessoas se reorganizarem novamente? Uma coisa que tem passado muito pela minha cabeça, né? Porque é muito forte esse processo, né? É muito forte ver, e já temos um mês disso, né? A guerra já está acontecendo há um mês. Acho Sim, que ninguém imaginou que no 2022 poderia acontecer uma coisa assim. Mas eu acho, minha opinião, Bere, que todos esses resultados, as consequências, a gente vai ver depois. sim, Porque agora, no momento que eles estão, em um momento absoluto de sobrevivência, sim, não dá para pensar em outra coisa que não seja sobreviver. exatamente. Eu acho que você Eu tem toda acho a razão. Vai levar um tempo para se poder avaliar o impacto disso tudo, né? sim, Bere, com certeza, com certeza. Mas, ô, Nath, então vamos trazer esse tema um pouco mais para o nosso dia a dia, né? Agora que a gente já sabe que realmente está acontecendo isso no mundo, e eu acho que é um processo que a gente vai acompanhar com o tempo, mas vamos trazer para o nosso dia a dia essa grande questão, né, de como que a gente lida com nossos pensamentos e como é que a gente administra eles. Hoje mesmo, uma pessoa me mandou uma mensagem falando, olha, muitas vezes eu, com meus pensamentos não tão legais, tão negativos, e eu procuro interferir neles imediatamente, mas isso muitas vezes é muito difícil, e a gente sabe que é, né? Então, vamos falar um pouco disso. É super difícil ver, porque tem uma coisa que a gente tem que entender, que não é mágica, é treino, Isso, treino. Não, assim, mesmo que você já se ache super experiente no assunto, pode acontecer algum estressor que modifique a relação que você tem com sua mente, e aí, pá, seja... Vê o que aconteceu ontem no Oscar. que bom que você está falando, porque eu queria trazer esse tema. Eu queria Vê trazer que esse foi uma tema do coisa ontem, que foi perfeito para nós hoje, Nath. Foi uma coisa impressionante o que Sim, aconteceu. Um pensamento, nesse caso, era de respeito para a mulher de Will Smith. Aí ele deixa desencadenar todo esse processo que é muito animal, né? Muito sim, energético, muito de ir para frente, com uma resposta absolutamente automática, né? Uma automática. resposta super, super automática. E depois, como aparece a consciência dele e o arrependimento, né? De Olha, falar. Nath, com todo respeito por ele, foi um sequestro emocional transmitido Sequestro ao vivo, de livro, ver, um de sequestro livro. emocional. E com a etapa seguinte, como você está falando do sequestro emocional, quando você toma consciência de que você fez. Olha, foi muito lindo. Eu acho que, de repente, a gente vai pensar que isso foi uma amostra para aprendizado para todos É, nós. é. E como e o interessante ver é quão difícil é administrar esse pensamento que desencadena numa emoção assim, muito rápido, Muito rápido. nesse momento onde você está totalmente tomado pela emoção. Sim, Quando o espaço para você escolher sua resposta é muito curta. muito Por bom. isso, por isso se precisa muito treino antes, para Sim, que você possa perceber no corpo que isso está acontecendo, porque é como se fosse
Eu chamo ver emoção, não sei se existe em português, mas você vai entender, qualquer coisa você traduz para a gente em português. Uma emoção vulcânica, né, que Exatamente. começa a subir, né, e como é muito difícil se você não treina antes. Sim. E também, outra coisa, que também é natural que essas coisas aconteçam, mesmo que você tenha muito treino. Sim, exatamente. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência que é natural que aconteça com todos nós, mesmo que a gente tenha essa consciência, porque você não sabe qual é o tipo de estímulo que vai te atravessar. E como você falou há pouco, que pode te atravessar em momentos onde você já está emocionalmente mexido. Imagina se o homem estava ali, né, para ser talvez o escolhido como melhor ator, então você já tem uma emoção dentro de você. É como assim, uma faísca de que joga fogo ali naquele momento que já está, né? Então, é muito difícil. É E eu muito acho que, e o cérebro é uma rapidez incrível, isso é uma fração de segundos, né? segundos. Segundos. E esse sistema nosso emocional, ele interrompe toda a comunicação com a nossa córtex pré-frontal. A gente não raciocina. Não, exatamente. Muitas vezes a gente fala, mas eu não estava pensando. Literalmente, você não estava pensando. Isso. Todo mundo hoje falava, mas como o Will Smith é capaz de fazer uma coisa assim? Porque ele não estava pensando. Ele, nesse momento, toda a sua biologia tinha disposição para a emoção. E a emoção podia bater na cara do Chris Rock. Não tinha outra opção. Sim. Também eu acho, Bere, que foi muito interessante a postura dele e também a postura da mulher dele. Porque a mulher dele se manteve super zen, super calma. Ela só fez uma cara assim, que como de desconforto por que tinha acontecido, mas ela ficou no centro. No eixo. No eixo. Exatamente. E isto que você fala, ver dos pensamentos, é muito interessante que a gente possa ver como o pensamento negativo, se a gente começa a alimentar, ele começa a subir em uma espiral ascendente. Vai escalando. Talvez você comece com um pensamento super bobo, vamos falar assim, super leve. Aí você começa com a rumiação, pouco a pouco o pensamento vai subindo, vai subindo, vai subindo, e de pronto você está totalmente, vamos falar assim, numa fúria. Exatamente. Né? Totalmente uma fúria. Então, quanto é importante a gente ter acesso a interromper esse tipo de pensamento, porque não acontece o mesmo com pensamentos positivos. Você não está feliz e de pronto você está super feliz e você está super grato e você se sente eufórico. Geralmente acontece com pensamentos negativos. Sim. Bom, pode acontecer também a questão da euforia, né? A questão da euforia, claro. Sim, uma alegria que você fica eufórica, e aí também você perde a dimensão, você perde né, um certo discernimento, né? A Jaque está perguntando aí, sequestro da amígdala. A amígdala é, digamos assim, a princesa do nosso sistema límbico, né? Todo o sistema límbico entrou em ação, mas a amígdala é que ela aciona o alarme, né? Ela aperta o alarme e todo o organismo está em estado de alarme, que é o que a gente viu ontem, né? Claro, claro. É muito, muito interessante. Hoje, quando eu vi no jornal, falei, meu Deus, é perfeito para o que a gente vai falar hoje à noite, porque... E também pensa ver no contexto. Ele estava na frente de milhares de pessoas. Nossa. Que isso seria divulgado em milhares de países, realmente. E penso assim, como vai... a imagem dele vai ser afetada agora, né? Sim, sim. Não sei como, não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa na imagem dele vai acontecer. Sei lá se a academia dos Oscar bota alguma
multa, sei lá, não sei, estou inventando. Parece que a academia vai tomar lá alguma decisão, mas acho que ele não vai perder o troféu que ele ganhou. Mas eu queria trazer aqui nossa conversa, porque isso a gente não tem como saber o que, que vai acontecer, mas assim, como que a gente pode imaginar o que se passa dentro dele, que se passou dentro dele, né? Quer dizer, porque isso a gente pode imaginar, né, Nath? Porque a gente já viveu sequestros emocionais, eu acho que é uma coisa que é importante as pessoas aqui terem isso em mente. Não existe nenhum de nós aqui que nunca sofreu um sequestro emocional, né? Uhum, uhum. Então, é por isso que a gente pode falar sobre isso, porque a gente conhece isso vivido. E a gente conhece o que, que se passa depois, né? Quer dizer, a gente viu o que, que se passou com ele foi, depois chorou e tudo, né? Eu não assisti no dia, eu fiquei sabendo hoje. Mas a gente conhece isso, né, Nath? E é muito forte, né? Vamos É dizer muito assim, forte. E você usou uma palavra very super interessante, que é distinguir. sim, Se eu não posso distinguir que está acontecendo isso na minha cabeça, eu, na automático, eu respondo como o Will Smith respondeu. sim. Mas aí, a pergunta seria, é realmente uma resposta? Ah, Não tem boa escolha. colocação, boa colocação. Fala sobre isso. Porque É, aí, com isso que você estava falando do cérebro límbico, né? Realmente não é escolha, é algo automaticamente, sim, automatizado, né? É como uma criança. Por que você bateu nele? Ah, porque ele me bateu. sim, Primeiro, é resposta de sobrevivência, não é escolha. absoluta. Então, cabe pensar se realmente aí eu tenho uma capacidade de escolha. Porque diferente seria se, ok, eu me senti magoada, eu vou responder com violência desde um lugar de consciência. E Sim, eu assumo as consequências que isso terá na minha vida. E sim, aí não tem arrependimento. sim, Porque eu estou exatamente. ciente do que vai acontecer. Mesmo que eu não sepa super clara as consequências, né? Porque só podemos ter consciência depois. Mas eu acho que nesse momento não tem uma escolha. É biologia pura respondendo, Vera. Sim, E aí eu acho que interviene a importância de desenvolver práticas como a de mindfulness que entrenem nosso córtex pré-frontal. Porque trazendo o que a Jackie falou da amígdala, quem vai interceder nesse momento é o córtex pré-frontal, que vai sim, falar, oh Will, você não pode fazer isso. sim, Calma. Mas essa conversa muito sutil tem que ser treinada antes. Em momentos quando a gente não está tomado por essa emoção. Em momentos quando a mente, quando você não está tomado por esos pensamientos que no levan a você a ningún lugar. Nath, muito bom isso que você está colocando, porque é uma coisa que a gente sempre frisa isso, como é importante o treinamento fora das situações de estresse e tensão, porque dentro de uma situação onde você é fortemente desafiado, né, estimulado emocionalmente, é muito difícil, né? Então, precisa ter treino e conhecendo também quando, pegando a palavra que você usou muito boa, a simbologia do vulcão, quando começa esse vulcão dentro da gente? E aí, eu acho que a gente só segura esse vulcão até um determinado ponto. Se passar desse ponto, que é variável para cada pessoa é um, você não segura mais, o negócio vai esparramar fogo para todo lado. E eu penso, Nath, que uma coisa que é muito importante, quer dizer, e eu digo isso pela minha experiência comigo, é a percepção do nosso corpo, né? Porque o corpo é o primeiro a sinalizar de que, Uhum, né, um vulcão está começando a se formar, né? uhum. Aí, Bere, entra a tremenda identificação que a gente tem com a mente, mas não com o corpo. Porque, Isso. como você falou, a, a primeira reação é do corpo. Só que a Sim, gente não tem a consciência aí. A gente habita aqui. sim, Né? Então, do corpo sobe, 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 até chegar aqui e você aqui percebe. Quando
talvez você já tenha tomado totalmente pela emoção. E uma coisa que você falou, Vera, é super interessante também, que estas emoções vulcânicas, a gente tem que ter muita consciência o que instala em mim uma emoção vulcânica. Sim. Porque talvez um comentário como aconteceu ontem no South Park, para mim, seja, sei lá, nada. Para Will Smith, muito, né? Talvez um sentimento de injustiça em você instala uma emoção vulcânica. Em mim, passa, não percebo. Então, a gente tem que ter muita autopercepção, muito conhecimento do que se passa por dentro da gente, porque uma frase Vera, que você usa sempre, e vou botar as aspas porque é sua, todo que se passa por dentro nosso é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Mesmo que o estressor seja externo, o que se passa dentro de mim é minha responsabilidade. É muito bom que você está lembrando isso, Nath, porque a gente tem a tendência a colocar a responsabilidade fora. Não, porque ele falou, porque ele levantou a minha raiva. Mas a minha raiva é minha responsabilidade, né? Tudo que se passa dentro de mim é minha responsabilidade. E eu queria voltar um pouco atrás, uma coisa que você falou muito boa, que é muito importante a gente ir percebendo quais são os gatilhos que nos tiram do eixo. E a gente tem que lembrar, e você colocou isso, que cada um de nós tem um tipo de emoção a qual a gente é mais sensível. Isso tem a ver com a nossa história, com coisas que a gente viveu, né? Com situações difíceis ou traumáticas ou que nos fizeram dor, né? Então, a gente tem esse registro. Então, muitas vezes, isso é acionado rapidamente por uma situação e toca exatamente naquele botão sensível para a gente. Então, é muito importante que a gente, é o processo do autoconhecimento, né, Nath? Que a gente vai conhecendo aonde que são os nossos botões frágeis, né? Exatamente. E aí, Vera, você começa a perceber os padrões. Cada vez que acontece isso, eu sinto no meu corpo, sei lá, no estômago. Eu já reparei muitas vezes com meu corpo que quando acontece alguma coisa assim que eu me sinto ameaçada, eu sinto gastritis. Sim. Na boca do estômago. Mas eu juro para você, automático. Aí, o meu primeiro sinal é o corpo. Aí, tem vezes que eu não consigo administrar isso. E acontece que a gastrite dura, sei lá, 3 dias, 2 dias. Mas tem vezes que quando eu consigo administrar isso que está acontecendo e procuro estratégias para me acalmar. E isso também é muito interessante, porque estratégias que me acalmam a mim, talvez não acalmem a você. Então, a importância de ir montando seu próprio, eu falo assim, manual de supervivência. Muito bom isso, Nath. Vamos aprofundar isso, muito bom nisso, manual de sobrevivência. Eu queria falar também que eu também tenho um sinal. Eu sinto, se eu estiver percebendo, que a minha respiração se altera. Como eu sou muito ligada na respiração, a minha respiração se altera, ela fica curta, ela fica presa, parece que não expande, E o meu sinal também, eu tenho dor de cabeça, né? Eu não tenho muito esse negócio de estômago, não, mas eu tenho dor de cabeça. Mas a respiração é um sinal muito claro para mim que alguma coisa me pegou de jeito, que a minha respiração se altera. Mas vamos falar desse manual de sobrevivência aí, porque tem muita gente interessada, porque é fundamental. Como é que a gente, o que a gente vai colocar nesse manual de sobrevivência? Bem, bom, isso é o que eu montei para mim mesma, né? Quando eu saí da Argentina, foi um momento muito desafiante para mim. Eu estava deixando toda a minha zona de conforto, estava deixando minha língua. Eu passei de falar espanhol fluido, direto, a ter que aprender mais 2 línguas, porque eu estudei aqui português, depois italiano e agora estou estudando inglês, né?
Então, eu comecei a registrar que eu me sentia sem recursos. Eu falava assim, quando acontece tal coisa, eu não sei como responder. Por exemplo, quando eu não sei conjugar um verbo em português, aí fico nervosa, minha mente começa a falar, nossa, você não sabe português, nossa, você já mora. Aí começa uma coisa que é independente do fato, que é essa história do fato. Porque o fato é que eu não sei conjugar esse verbo em português. Naquele momento. Naquele momento, mas a história que passa pela minha cabeça é que eu já deveria falar português fluido, que já tenho tantos anos aqui e tal. Então, para esses momentos, eu comecei a montar estratégias. Para quê? Para ter mais leveza. Se não, era Mas como... Nath, tá muito bom isso que você está falando, porque veja que dica interessante você está dando, que quando a gente, por uma razão, que às vezes é simples até, né? A gente se mobiliza, você sai da circunstância do fato e você amplia aquilo, né? Você desdobra aquilo, você faz um aumento daquilo e você coloca aquilo numa outra dimensão. Você sai do fato exatamente que é, né? Aham, sim, sim. E aí, very bom, eu acho que o que mais funciona para mim no meu manual de supervivência é tomar distância. Sim. Mesmo que seja um movimento cognitivo, ou seja, que eu tome distância daquilo que está acontecendo na minha cabeça, mesmo que tome distância desde o corporal, ou seja, que faça algum movimento que interrompa aquilo que está acontecendo, sei lá, desvie o olhar da pessoa para que eu não fique tão intimidada, porque às vezes, vamos supor, ver que eu estou em uma reunião de trabalho. Eu não posso me levantar e falar, me espera aí, que no meu manual de supervivência eu preciso interromper com o que está acontecendo. Não, às vezes tem que ser muito rápida a estratégia. Sim. Por isso, o treino antes. Sim. Porque nesse momento, todos os recursos que você montou precisam estar para a sua disponibilidade rápida. Sim. Exatamente, muito bom isso. Eu acho essa questão da perspectiva, para mim também é uma coisa que super funciona e eu acho uma coisa maravilhosa, quando você toma uma distância, quer dizer, você se descola daquilo, né? E acho legal isso que você falou, que você pode até fazer isso corporalmente, né? Quando você move, é bom a gente lembrar que quando você move o corpo, você também desloca a mente, porque a mente fica fixada ali, batendo ali, você não sabe, está sabendo. Então, quando você mexe o corpo, a mente se desloca, se descola daquilo, né? E aí você pode olhar em perspectiva. E é bom que a gente lembre que isso não é uma coisa mágica, que você vai, naquele exato momento, se ver livre do mal-estar. Só que você vai estar com um mal-estar, mas não vai ser o mal-estar, né? Exatamente, exatamente. A capacidade de ser consciente do que está acontecendo, né? Como se fosse um observador daquilo que está acontecendo. E também outra coisa interessante ver é que eu percebi muito na minha vida e reparei muitas vezes como a gente dá importância a qualquer coisa que passa pela nossa mente. Quão nocivo, tem essa palavra em português, ver nocivo? Nocivo, sim, tem. Nocivo. Quão nocivo, ou quanto nocivo é dar importância a tudo que se passa pela nossa mente. E nossa mente é muito diversa. Tem Muito bom isso pensamentos também. imaginários, tem pensamentos catastróficos, tem pensamentos de fantasia. Nossa, se eu deixasse minha mente, como se falaria, vagar, se fala vagar, Bere? Varar? Não. Já está. Se eu deixaria minha mente solta, assim, Solta, não sei, eu solta. viveria uma realidade, Bere, meu Deus. Sim, Mas a sim. gente a gente está muito colada com nossa mente. Então,
às vezes é muito difícil para nós discernir o que tipo de Desculpa, pensamento A Marisa botou a palavra aqui que você queria falar, vagar. Eu não vai dar. entendi bem. Sim, Vagar. Perfeito. sim. Ai, me perdi o que estava falando, Verê. Ai, desculpa, eu te interrompi. Não, nada. Isso falava que se eu deixo minha mente vagar, como a Marisa falou, eu posso viver em realidade, sei lá, muito diferente do que a realidade realmente é. Quer dizer que, Então, vamos pegar isso que você está falando, que eu acho importante. Quer dizer que a gente deveria ter sempre, estar sempre num certo controle da mente ou sempre numa certa autoobservação da mente. eu Porque, acho ver a autoobservação que sim, seja possível, né? Porque também automatismo é muito necessário. Senão sim, a gente não tem energia, porque tudo isto que a gente está falando requer muita energia. sim, muita energia, exatamente. Requer muita energia. Porque, Aliás, a mente é o que mais gasta, o maior gasto de energia que a exatamente, gente tem é da mente. É da exatamente. mente. Então, eu acho que, assim, quando a gente se dá conta que está evitando, eu acho ver que são pequenos passos que nós podemos fazer, porque talvez se falamos assim, para a pessoa que nunca tentou fazer algo como que estamos falando, parece algo super grande. Mas com pequenas pausas de 5 minutos ao dia, só para parar, para ver o que está acontecendo na minha mente e ter a percepção de que tipo de pensamento eu estou tendo, já é suficiente. Fazer isso todos os dias, 5 minutinhos. Não, com Só para ver certeza. Isso é uma que prática transformadora, Nath. Com certeza. exatamente. Eu queria pegar uma coisa que a Jaque está colocando aqui, ela está falando, e os auto-julgamentos também são péssimos. Sim, também são péssimos. Juntando com o que você estava falando, que se a gente deixar a mente vagar, muitas vezes a gente entra num processo de auto-julgamentos. E eu acho que, eu queria lembrar aqui que uma das coisas que mais mobiliza a nossa mente e a nossa emocionalidade é quando a gente sente a nossa autoimagem de alguma forma ameaçada. É uma das coisas mais fortes da nossa emocionalidade, que foi o que aconteceu com ele ontem. Né? Então, veja bem, eu linkando com isso que a Jaque está falando, dos autojulgamentos, porque, no fundo, a gente está avaliando quanto que a gente está se ferindo na nossa autoimagem, quanto que a nossa autoimagem está sendo ferida para fora, e aí isso tem um reflexo, a gente fica se julgando e se culpando de ter feito uma coisa que, na verdade, vai nos mostrar no mundo, para o mundo, de uma forma feia, digamos assim. E isso é uma das coisas mais fortes no impacto emocional. Você concorda, Nath? Absolutamente, Vera. Absolutamente. 100%. Sim. Sim. E uma coisa interessante que é muito sutil. Você precisa de muita autopercepção para se dar conta que, no fundo, é como se falássemos do iceberg, né? Uhum. No fundo do iceberg, é sua imagem que está sendo, assim, ameaçada, né? Exata, a imagem está ameaçada. E é legal que essa imagem que você trouxe do iceberg, que é uma coisa tão bacana na questão do autoconhecimento, porque o que a gente percebe da gente é uma coisa pequena, né? Mas tudo aquilo que está embaixo d'água é a nossa pessoa, né? É, Então, como ainda tem vastidão para a gente conhecer sobre a gente mesmo, né? oh, Bere, meu Deus, com certeza. A gente pode fazer de nossa própria mente um lugar muito interessante. Boa Porque, essa, Nath, boa essa, gostei. como você fala, Bere, também, eu vou botar de novo aspas, porque a frase sua é nosso melhor patrimônio. Sim, é. A mente é muito poderosa, muito, muito poderosa. Para as coisas boas e para as coisas
não tão boas. Sim. Sim. Não, eu acho a mente, Nath, uma coisa maravilhosa. É realmente nosso grande patrimônio, né? Porque se você perde a mente, você perdeu tudo. Sem a mente, Exatamente. você não consegue fazer nada, você não consegue interagir com você, interagir com o mundo. Então, o quanto que a gente deveria colocar de esforço nesse processo de conhecer, de interagir com a nossa própria mente, né? E isso que você Uhum. falou há pouco, eu acho importantíssimo, né? Que às vezes a gente diz que a gente não tem tempo, né? Mas se a gente fizer pequenas pausas, como você colocou, só para a gente ficar quieta, a gente se perceber, a gente olhar para dentro, o quanto que isso pode trazer de transformação, né? A gente pensa que é uma besteira você fazer 3 vezes ao dia, umas 3 pausas, você acha que é uma besteira, mas como que isso, com o passar do tempo, vai impactando no nosso cérebro, né? Porque muitas pessoas, Bere, já aconteceu muitas vezes com clientas minhas. Ah, mas eu já fiz a pausa e sim, percebo tal e qual pensamento. Mas não passa de aí. Mas eu falo para elas, sustenta. Sim, Sustenta ao longo do tempo, porque a recompensa vai vir depois. Isto não é um processo de recompensa imediata. ah, isso é muito bom que você está colocando também, Nath. Boa. Vamos aprofundar um pouco nisso. A recompensa não é Porque, imediata. E a gente está muito ligado em recompensa imediata, né? Bere, Bere, mas pensemos no seguinte: aonde é que tem o crescimento de nós, como seres humanos? Na recompensa imediata ou na recompensa a longo prazo? Sim, sim. É totalmente a longo prazo. Se a gente responde, sei lá, eu lembro sempre a história de Fred Kaufman, né, do bolo. Ah, eu quero comer o bolo. Eu sei que esse bolo vai me fazer muito bem neste momento exato. Mas e depois, todo esse açúcar que eu como interfere na minha dieta, nos meus pensamentos, nos meus objetivos, no meu compromisso com uma vida mais saudável? Só que para isso se precisa concentração. Para Sim, que resistir é muito biológico, para sim, resistir à pulsão de, sei lá, comer esse bolo, de não fazer a pausa e pegar o telefone, ligar a TV. sim. Anete, é incrível como é que a gente quer ter uma vida diferente, a gente quer ter mudança, que a gente quer ter um futuro diferente, mas praticando as mesmas coisas, o mesmo padrão de pensamento, né? Pensando as mesmas coisas. E é uma coisa assim que eu estou falando assim, para nós seres humanos, como é que a gente tem essa tendência? A gente repete a mesma coisa e quer obter um resultado diferente, né? Uhum, 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 totalmente, Bere, porque fazer as mesmas coisas nos leva a sentir-nos da mesma maneira, a ter os mesmos resultados, a ter os mesmos comportamentos. Então a gente está como uma roda de hamster. Hamster Hamster, se sim, fala? sim, De sim. hamster, né? Então, como às vezes é importante fazer uma pausa para ver se isso que estou fazendo está me levando no resultado que eu quero. Uhum. Mas não algo assim super complexo. Eu acho que quanto mais temos a capacidade de ir para dentro de nós, de nos conhecer, de tudo que falamos ver neste live, não? Saber quais são os gatilhos, saber quais são essas emoções vulcânicas, mais recursos eu tenho para lidar com Sim, um mundo de constante cambio, Bere. sim, O sim. mundo está totalmente cambiante. Imagina, vamos pegar a gente de Ucrânia, que falamos no início. Imagina a noite prévia à guerra começar. Imagina. Então, o mundo está cambiando assim, Sim, rápido. exatamente. E se a gente não muda, a gente vai ficando totalmente para trás e totalmente sem habilidade para lidar com esse mundo, né, Nath?
Eu acho, Bere, que se a gente não para ver o que eu devo mudar, vamos ser arrastrados pela mudança. Eu acho que às vezes, vê o que que você acha, Nath, está me ocorrendo aqui, que às vezes a pessoa tem uma dificuldade de olhar e fazer essa avaliação, porque ela faz com auto-julgamento. Ela faz se criticando, ela faz se julgando. E aí fica muito difícil, fica muito doloroso. Então a pessoa dá marcha ré e não faz. Na verdade, a gente tem que fazer esse olhar, essa observação, o que que em mim não funciona, o que que em mim efetivamente acarreta problema, o que que em mim impede que eu alcance o que eu quero, mas apenas como se eu estivesse observando um fenômeno, fazer uma observação do fato, né? Mas não no sentido de um julgamento, que quando entra o julgamento, aí a gente fecha essa compreensão. Por isso é tão importante no mindfulness essa auto-percepção, observação, sem julgamento, né? Por isso esse treino no mindfulness, né? E isso que você traz, Bere, eu acho que é uma das mudanças mais complexas que a gente tem, que é nosso próprio mindset. Sim, sim, é. Acho que é realmente o desafio, mudar o tipo de mindset que eu tenho. Exatamente. E eu acho que é importante a gente observar qual é o tipo de mindset que a gente tem com maior frequência, né? É, por isso isto que você falou, Bere, a prática de ter esta autopercepção de o que se passa por nossa mente. Eu falo assim, a gente tem que ser cirurgião de nossa mente. Assim, muito sutil, com Sim, muita amorosidade, porque também você não pode se castigar por, vamos supor que você perceba que tem pensamentos super destrutivos. Se você a esses pensamentos destrutivos julga que você está tendo esses pensamentos destrutivos, que você não deveria, aí começa todo desencadeamento de autocrítica e tal. Como um cirurgião ver super delicado, retirar o que já não serve, para que a nossa potencialidade verdade. possa florescer. Sim. Quando a gente entra com esse julgamento, a gente trava a potencialidade, né? Porque se critica, se julga, né? E Nath, vamos trazer também para cá, você falou aí um momento a palavra leveza, né? O Mathieu Ricard fala muito isso, que ele mexe, como é que é importante, que a gente não precisa, que esse processo com a mente, eu acho que é importante deixar claro isso, não tem uma receita de bolo. E você falou uma coisa que foi muito legal no início, cada um vai ter que encontrar o que que bota nesse manual de sobrevivência, o que que funciona para si, né? E o que que não funciona, mas tem que ir descobrindo. Se a gente estiver atenta, vai descobrindo. E ele fala como esse processo é um processo longo, então não pensa porque você está há 5 anos trabalhando e você ainda não está maravilhosa, você não conseguiu, você já conseguiu muito, mas é que a vida vai trazendo novas e novas situações, ela vai te desafiando de outras formas, e aí você vai tendo que, né, aperfeiçoar a habilidade. Mas ele fala que a gente não precisa também levar isso com peso, a gente pode levar com leveza, né? Com mais humor com a gente, né? E uma coisa bem importante que quero remarcar é, é que me serve deste manual de sobrevivência neste momento da minha vida. Sim, Porque se o contexto muda, a minha emoção vai mudar. E talvez eu precise de outros recursos para lidar com esse contexto. O melhor exemplo foi a pandemia. sim. Quanto de nós tivemos que desenvolver outro tipo de recursos para acompanhar esse momento mundial que a gente estava vivendo? E desenvolvemos, né? Ah, claro. Não todos, porque isso foi Não muito todos, difícil. Mas, não todos. claro. Mas como que a gente tem que lançar mão da imensa criatividade que todos nós temos dentro de nós, né? Oh, absolutamente, Bere. Absolutamente. Mas aí eu acho que
pegando a palavra que você usou de Matheus Ricard, da leveza e amorosidade, Vera. E amorosidade. Ser muito amoroso com nós nesse processo de aprendizado. Sim, sim, Nós estamos aprendendo o tempo todo, sim. o tempo todo. Então, ser muito amorosos com essa parte de nós que não, às vezes não pode, que às vezes se perde nesses pensamentos, que às vezes tem, como Will Smith, um sequestro emocional, né? Exatamente, Ô, Nath, eu queria trazer também aqui a imagem do Rafael Nadal, que eu acho que traz assim, um exemplo diferente do Will Smith, né? Porque ele tem uma capacidade de rapidamente se reorganizar, né? Eu acho incrível isso nele. E aquele Meligeni, que é aquele tenista comentarista, ele fala uma coisa muito interessante, Rafael Nadal, que, por exemplo, que muitas vezes você perde o ponto por uma besteira, né? Faz uma besteira e perde o ponto, né? E como que ele não fica remoendo aquilo, o Meligeni usa uma expressão que ele se perdoa e vai para o ponto seguinte, né? Ele se perdoa e vai para o ponto seguinte. Então, ele não fica amargurando o que ele fez, porque senão ele não vai conseguir jogar o ponto seguinte. E ele tem um treino incrível, acho que é um grande modelo para a gente. E eu acho que esse exemplo fica muito legal, como que a gente tem que realmente se perdoar em certos momentos, né? E ir para o momento seguinte, né? Absolutamente, Bere. E uma coisa super interessante de Nadal, que eu descobri há pouco tempo num livro que li, que isto que você falou, de como ele consegue se controlar, ele faz também com um contexto externo. Se você percebe, viu que ele bota as garrafas de água todas viradas para um lugar, a toalha dele, ele não deixa assim, ele dobra, deixa, ele ajuda a todo o, vamos falar assim, o contexto de controle, para que o controle externo seja um reflexo do controle interno. Ah, muito bom isso que você está falando, Nath. Ótimo isso. Com certeza. Se reflita, uma coisa se reflete na outra, né? E como às vezes ver isto é muito sutil, quando às vezes você começa a arrumar espaços na sua casa, sim, e você sabe que algo dentro de você também está sendo arrumado, né? exatamente. Aquele cantinho que você não dá muita importância, de pronto, eu vou arrumar aquele cantinho. E alguma coisa, toda a filosofia oriental fala que a gente tem que manter a casa de nós super limpa e ordenada. Para quê? Para que seja um reflexo para nosso interior também. Exatamente. E quando a gente começa também a tirar coisa que a gente não usa e passar adiante também, que a gente está também tirando coisas, né? Mecanismos que a gente não precisa mais, que não funcionam mais. Como que isso é importante, essa ligação do exterior com o interior, né? Absolutamente. Absolutamente. E aí eu acho que entra isso que a gente está falando dos pensamentos, que pensamentos que a gente tem habitualmente, que a gente poderia começar a ver como é que a gente se descarta deles, né? Eu acho, ver assim, eu particularmente, eu não gosto de pensar, vamos supor que eu tenho um pensamento que não me leva para nenhum lugar. Eu não gosto de cancelar o pensamento, eu gosto de substituir. Muito bom. Trocar. Será que eu não consigo fazer tal coisa, aquela coisa vai dar ruim, eu não sou capaz? Eu troco. O que eu devo fazer para ser capaz? Eu abro desde minha mente para que outras possibilidades surjam. Mesmo que não apareça a resposta, mesmo que não apareça a resposta, você precisa fazer tal coisa. Mas isso já muda o tipo de ligação que eu tenho com aquilo que está acontecendo. Muito bom isso. Que é aí que, na verdade, abre um espaço, né? Muitas vezes acontece comigo, sei lá, com esta coisa do Instagram e todas estas coisas que a gente tem que aprender agora de fazer live e tal.
Eu falo, ai meu Deus, como é que eu não consigo fazer isso? É muita tecnologia para mim. Eu mudo. O que eu devo aprender, ou às vezes desaprender, porque Sim, também tem essa história, né? O quanto eu devo desaprender velhos padrões que não me levam para nenhum lugar, para ter quer, outro tipo de resultado. quer dizer, o tempo todo a gente, na verdade, deveria estar em movimento, desaprendendo e aprendendo, desaprendendo e aprendendo, né? Estando nesse movimento, né? Mas você pensa, ver como a nossa biologia nos acompanha, como agora, neste momento que a gente está fazendo a live e a gente está, as pessoas estão assistindo, as nossas células estão mudando, células que ya no precisamos están se desprendendo de nuestro cuerpo, estamos oxigenando nuestros pulmões o tempo todo. Só que seria muito mais poderoso se a gente poderia fazer a mesma coisa com nossos pensamentos de forma consciente. Sim, então a gente volta ao tema da consciência, por isso que isso chama chá com consciência, né? Porque tudo isso que a gente está falando, sem consciência, não é possível, né? E o que a gente começou falando ontem, que aconteceu ontem, na verdade, foi uma interrupção, um corte na consciência, né? Uma interrupção total. Então, como que esse processo de consciência, né? Como ele só de a gente, e eu acho, né, Nath, só de a gente ter essa intenção, né? Que a intenção é uma força psíquica. Só da gente ter essa intenção de ampliar a nossa consciência, a gente já começa a ter um outro movimento interno, né? Quando a gente começa a dar importância à consciência, né? Uhum. E ver a nossa consciência é algo espetacular. Eu Espetacular. acho assim, incrível poder me dar conta do que se passa por minha mente. Sim, Para mim é um ato super poderoso, super poderoso. Eu estou pensando, mas no mesmo tempo eu estou em algum lugar de minha consciência observando o que se passa pela minha mente. É absolutamente incrível. é incrível. Que é o que a gente já falou aqui, que chama-se Essa metaconsciência. consciência. Essa Uhum. capacidade da mente de observar ela mesma, de interferir nela mesma, de operar nela mesma, a própria mente operando nela. É um negócio incrível. Incrível. É Somos incrível. máquinas. A gente não se dá conta Não. do coisa que espetacular, que é isso que a gente tem, essa preciosidade, né? Essa É. capacidade de operar dentro da nossa mente. Somos máquinas muito perfeitas, né? Muito Muito. perfeitas. Ô, Nath, eu quero pegar aqui e ler uma coisa que a Jaque botou, falando em relação ao que a gente falou anteriormente, mas vamos ver se a gente dá um fecho nisso. Ela botou: precisamos ser amados e aceitos e admirados quase o tempo todo. Caso contrário, nos sentimos, de certa forma, morrer. Como é que a gente poderia dar uma outra perspectiva a essa perspectiva? É certo de que a gente, todos nós precisamos nos sentir amados, aceitos, de ser uma coisa importantíssima. Mas como que a gente pode lidar, né, com os momentos onde a gente não se sente amado e não se sente aceito ou admirado? Que, na verdade, foi um pouco o que aconteceu ontem com o nosso amigo, né? Eu acho, ver que indo pelo lado do possível. Porque se eu já me coloco que preciso ser amado e sei lá, não sei o que falou, já que agora não me lembro. Preciso ser amado, aceito e admirado. É. É, eu falo assim, e que acontece quando eu não consigo ser assim? Porque algumas Né? vezes a gente não vai ser amado, não vai ser aceito, e não vai Exatamente. ser, e em muitos momentos a gente não vai ser admirado. Exatamente. E também eu penso assim, existe alguma possibilidade de que isso seja assim? Ou também é natural que a gente tenha momentos onde se senta não admirado, não se senta amado e tal?
o importante para mim não é o que a gente sente, sino quanto dura isso que estou sentindo. Muito bom isso, Nath. Perfeito. Adorei o que você falou. Então, vamos ir fechando com isso. Veja bem, primeiro aí tem a palavra precisa, né? É uma palavra muito significativa nessa frase, que quando a gente precisa, né? Quando a gente precisa, então a gente está precisando que venha algo de fora. Então a gente tem que, já é uma proposta para a gente examinar o que está faltando de nutrição dentro e como que a gente pode suprir essa nutrição dentro, né? E agora essa outra coisa que você falou aí, como é que foi que você falou no final, que estava muito bom? Que para mim não é tanto o que a gente sente, sino o quanto dura isso que Muito a bom. gente sente. Exatamente. Então, é natural que vários momentos a gente vai se sentir assim, né? Sofrido porque não está sendo amado, não está sendo admirado, mas quanto tempo isso dura e o que a nossa mente faz enquanto está durando? Se a nossa mente começa a Alimentar. aumentar isso, e como você falou antes, criar novos pensamentos sobre isso, aumentando isso. Se a nossa mente faz isso, ou se a nossa mente faz um outro movimento, no sentido de aceitar que naquele momento, né, está sendo assim, mas isso não significa que tem que ser para sempre, né? Porque a gente pode também sair de um estado para outro num momento muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Foi muito boa esta conversa, Vera, muito boa. Muito bom. Então, esse é um ponto que sempre eu acho que é uma medida quase que aritmética para a gente analisando as coisas. O quão frequente eu entro nesse estado e o quão rápido eu saio ou quanto tempo eu levo para permanecer aí. E qual é a minha parte de contribuição para eu ficar mais tempo perdurando isso. Absolutamente, Vera. Nath, olha, adorei nossa conversa. Diga aí o que você quer falar aí para encerrar nosso papo, o que você quer dizer de mensagem e tal. Eu só quero primeiro agradecer, Vera, a você e a toda a gente que está aí assistindo a live. E minha mensagem seria de praticar, Vera, de nós transformar em nosso próprio método de estudo. Sim. A gente é muito, muito rica. Nós temos muito poder para decodificar dentro de nós. Então, eu acho que nós somos o melhor curso que a gente pode fazer. O curso para dentro, né? Para nos conectar com a potencialidade, com essas partes que não são tão potenciales, né? Essas partes que não florescem, mas com muita amorosidade, com muita leveza e sem tensão, sem querer que algo aconteça. Simplesmente nos entregar ao processo interno do que for. Muito bom, Nath, muito legal isso. E eu acho que é esse mesmo, muito legal como você falou. A gente é o maior curso se a gente se foca na gente, como o quanto que a gente vai aprender muito mais do que em qualquer curso. Mas eu acho também que como é importante esses espaços que a gente está tendo aqui, né? Esses espaços de troca, esses espaços de comunicação. Que bom que existam tantos espaços assim, né? Onde a gente possa se nutrir, né? E sair com novas ideias sobre a gente. E uma coisa interessante, ver é que para mim temos que naturalizar muito é pedir ajuda. Pedir ajuda. Se eu não consigo sozinha, se é muito para mim, pedir ajuda. Sim, sim, muito bom isso. Naturalizar, pedir ajuda. Sim. Muito bom isso, Nath, pedir ajuda. Como às vezes a gente acha que a gente tem que resolver tudo sozinho, né?
mas como é tão bom quando a gente pede ajuda, né? E aí, né, quando a gente recebe ajuda, também é uma forma de se sentir amado, né? Amado. Absolutamente, Bere.